Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Mac Inside. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês que estão aqui conosco, que dedicam essa parte aí da sua tarde para aprender, para consumir conteúdo de qualidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero pedir para quem já está conectado aí conosco para dar aquele oi no chat, avisa se o áudio está funcionando, se a imagem está legal. A gente precisa também desse feedback em tempo real, né, de vocês, para saber se está tudo certinho, e também aquela interação que a gente gosta de saber quem está nos assistindo, da onde você é, onde trabalha, qual o seu relacionamento aqui com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente gosta muito desse contato que vocês fazem, então esse é o momento. Meu nome é Lívia Albuquerque, esse aqui é o Mac Inside, é uma iniciativa do Mackenzie criada para oferecer conteúdo relevante, conteúdo de alto nível, de maneira acessível e gratuita para todos vocês. Aqui a gente busca conectar a comunidade acadêmica com o que há de melhor, com todos os temas mais relevantes do mercado de trabalho, da sua área profissional. Então a gente busca trazer assuntos atuais e principalmente professores altamente qualificados. Aqui na casa nós temos professores que são mestres, que são doutores e especialistas nesses temas que nós temos trazido. Então nosso objetivo é apresentar um pouquinho do que há de melhor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie a todos vocês que estão aí nos assistindo. Hoje o tema do nosso encontro é Desenhando Narrativas para Games. Então a gente vai falar um pouco sobre essa arte, né, de contar histórias, que é um privilégio do ser humano. É por meio das histórias que as tradições são transmitidas, que lições são ministradas e o mais importante, é por meio das histórias que se move o mundo. Então hoje a professora Judite vai trazer esse tema e conectar a arte de contar histórias ao universo gamer. Está muito interessante, convido vocês a ficarem até o final conosco. A gente depois abre um espaço aí para tirar as dúvidas, para responder aquelas questões que surgirem durante a palestra. Então fiquem conosco até o final, a professora vai responder essas dúvidas e está muito interessante esse conteúdo. É com você, professora. Muito obrigada, Lívia. Eu sou a professora Judite Tonioli Arantes, eu trabalho aqui no curso de letras, tanto presencial quanto EAD. Eu sou mackenzista de criação, desde pequenininha, aqui no Mackenzie, e eu posso afirmar com toda certeza que os nossos conteúdos e os nossos professores são excelentes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre narrativas de games, mas para falar de narrativas de games, nós temos alguns objetivos para falar sobre narrativas. Quem não gosta, antes da gente começar, quem não gosta de contar uma boa história? Quando a gente está lá no metrô ou no ônibus e a gente ouve ali aquela conversa e a gente quer saber qual é o final, qual foi o começo, por que aconteceu tudo aquilo que as pessoas estão conversando, é porque nós somos contadores de histórias natos e a narrativa, ou contar histórias, é um direito do ser humano. Então, nossa palestra hoje, nossa fala, ela vai se dividir em 3 pontos. Nós vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos, um pouquinho da evolução da narrativa nos jogos e a importância da narrativa. Para começar, os nossos objetivos estão aqui. Nós vamos explorar a relação entre a literatura e o desenvolvimento de jogos com foco nas estruturas narrativas e como o conhecimento em letras pode ser aplicado neste campo. Então, as narrativas de jogos, elas estão se desenvolvidas em fases diferentes, ok? Então, na primeira fase que a gente tem das narrativas de jogos é na era mecânica. A era mecânica, lá atrás, quem tem ali os seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, vai lembrar um pouquinho aqui do Pac-Man. Lá nos anos 70 e 80, claro que não foi nos anos 70 e 80 que surgiu o videogame. O videogame é um pouquinho mais antigo do que isso. Mas a gente tem uma memória mais afetiva com os jogos do tipo Pac-Man, que focavam mais na mecânica do jogo do que da narrativa.
E o objetivo principal desse tipo de jogo era fazer com que os jogadores focassem nas técnicas do jogo em suas partes mais mecânicas do que na história. E isso era um reflexo da limitação da época. Não tinha tanta tecnologia assim. Vamos lembrar que o computador foi inventado ali 40, 50, 30, e eram computadores enormes, né? Nada como o que a gente tem hoje na palma da nossa mão, né? Então as peças eram muito caras e não havia tanto desenvolvimento assim. Um ou outro se aventurou ali na história, começaram a criar os joguinhos, e aí nós chegamos nas décadas de 70 e 80 com o Pac-Man e jogos do tipo Atari, por exemplo. Quando nós chegamos na década de 90, nós temos o advento nos videogames dos RPGs. E os RPGs surgiram, na verdade, muito antes, né? Os RPGs são jogos de mesa. Num primeiro momento, você se reúne ali com seus amigos, alguém mestra, e tem os personagens, e vocês partem em aventuras. É um jogo narrativo, né? Um role-playing game. E nos anos 90, nós temos, então, essa mudança significativa no mundo dos jogos eletrônicos, com o surgimento das versões eletrônicas dos role-playing games. Um exemplo desse tipo de jogo é a série Final Fantasy, que existe até hoje. Nós estamos no Final Fantasy XV, se eu não me engano. Esse tipo de jogo apresenta uma narrativa mais complexa, com desenvolvimento maior de personagens e um maior envolvimento emocional por parte dos jogadores. E eles mergulham nesse cenário riquíssimo das narrativas dos jogos de videogame dos RPGs. Chegamos, enfim, aos mundos abertos e as narrativas dinâmicas, que são aqueles jogos que temos a partir dos anos 2000, que eles passam a abarcar narrativas mais abertas e elementos mais dinâmicos em suas histórias. Exemplos destes jogos são The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, que permitem que os jogadores façam escolhas ao longo da narrativa. E essas escolhas vão afetar o modo como essa história vai se desenvolver. É claro que tem um final, mas cada jogador tem a experiência de chegar a esse final por uma via diferente. Então nós temos, né, a partir aí dos anos 2000, alguns tipos diferentes de narrativas nos jogos. E essas narrativas nos jogos, elas refletem também as narrativas que vemos na literatura, nas obras que a gente gosta de ler, nos filmes que a gente gosta de assistir. O primeiro aí são as narrativas lineares. Nas narrativas lineares, a história é contada, como o próprio nome diz, de forma linear. Você tem os jogadores que são guiados por um caminho pré-definido e isso gera uma experiência narrativa mais coesa e focada. O God of War, aqui da imagem, é um exemplo desse tipo de narrativa em jogos eletrônicos. Vocês, como jogadores desses tipos de narrativas, vocês são guiados por arcos emocionantes, mas ao mesmo tempo, esse tipo de narrativa linear limita um pouquinho a experiência do jogador com o jogo, com a narrativa apresentada no jogo. O que não acontece, por exemplo, em jogos mais abertos. Nos jogos mais abertos, nós temos a oferta aos jogadores de uma grande liberdade de escolha e de exploração. Eles apresentam muitos mundos e estes mundos são vastos e contêm muitos detalhes. E os jogadores podem determinar o grau de envolvimento deles com a narrativa. Isso é bem legal nos jogos mais modernos. E nós também, como jogadores, podemos determinar o ritmo que vamos jogar e a direção. A progressão não é estritamente linear e as ações do jogador têm um impacto significativo no desenrolar desta história. Exemplos são The Witcher, Red Dead Redemption e o 5º volume de Elder Scrolls, o Skyrim. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem, que é um jogo de mundo aberto, único, que demora horas para ser jogado. E você tem N alternativas de desenvolvimento da narrativa. É claro que você vai chegar lá num finalzinho, mas você pode pegar várias side quests e guiar a narrativa do seu jeito.
Além disso, existem os jogos que chamamos de jogos narrativos. O que são esses jogos narrativos? São jogos que priorizam a história e a experiência do jogador como protagonista. A narrativa nesses jogos é o elemento central e as escolhas do jogador têm um impacto direto no desenrolar da história e nos relacionamentos com os personagens. Exemplos deste tipo de jogo são Life is Strange, que é esse que está aqui, e o Detroit Become Human. Existem, claro, algumas considerações muito importantes quando falamos sobre narrativas de jogos, ok? Um desses exemplos são jogos com narrativas embutidas, que são esses jogos de ação e de aventura que têm essas narrativas embutidas nos seus elementos de gameplay. Por exemplo, em um jogo de plataforma, a história pode ser contada através dos cenários e dos desafios que o jogador enfrenta. Um exemplo disso, por exemplo, é o Super Mario, que jogamos desde pequenininhos. Você sabe que o Mario e o Luigi, se você joga ali com 2 jogadores, precisam resgatar a princesa. E eles passam por vários cenários, lutam com vários inimigos até chegar lá na princesa. Outro exemplo são os jogos com narrativa emergente, que são jogos como Minecraft e o Terraria, que permitem que seus jogadores criem suas próprias histórias dentro do mundo do jogo, com base em suas interações com ambientes e outros jogadores. Então aqui tem o exemplo do Minecraft, mas nesse tipo de jogo nós também temos jogos do tipo Ark, né, que você cria lá a sua tribo se você joga online, e você pode criar dinossauros, e você pode fazer com que os dinossauros se multipliquem, e você pode batalhar lá com outros jogadores e outras tribos. São jogos muito interessantes. Agora, o que tudo isso tem a ver com letras e com estruturas narrativas? Nós falamos de estruturas narrativas lineares, mundos abertos, mundos mais fechados, mas qual é a relação? Então, seja linear, não linear, mundo aberto ou a construção da sua própria narrativa, contar histórias por meio de jogos eletrônicos requer algum conhecimento de estruturas narrativas. Algumas estruturas narrativas, elas se repetem ao longo de alguns jogos. Por exemplo, a Jornada do Herói. A Jornada do Herói foi compilada por um escritor chamado Joseph Campbell, em O Herói de Mil Faces. E essa estrutura se repete através de histórias em diversas narrativas, não só no videogame, mas você encontra esse tipo de jornada nas narrativas religiosas, profanas, literárias e fabulosas. O que é essa jornada do herói? É aquela jornada na qual o protagonista, ele sai da sua terra, da sua parentela, e ele recebe um chamado de aventura. E ele sai da sua terra, de tudo aquilo que lhe é comum. E ele parte para essa aventura. Nessa aventura, ele passa por inúmeros percalços, ele encontra objetos mágicos, ele se transforma, ele resolve um problema, e aí ele volta para casa com um elixir ou com alguma recompensa que vai mudar essa comunidade na qual ele vivia antes. Por exemplo, o Senhor dos Anéis apresenta o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry saindo para uma jornada. Eles precisam destruir o anel. E nessa aventura, eles têm diversos companheiros, e os diversos companheiros lhes conferem habilidades, objetos, que ajudam que esses 4 hobbits conduzam a jornada e destruam o anel, né? Ao longo da narrativa, eles se separam. Quem chega a destruir o anel mesmo é o Frodo e o Sam. Mas esses 4 heróis, quando eles voltam para o condado, eles são outras pessoas. Eles se desenvolveram, eles são mais maduros. E eles conseguem ajudar o lugar que eles moravam a se recuperar de um ataque, de uma invasão ali feita pelo Saruman e pelos orcs. Então é muito interessante, esse percurso da jornada do herói, ele aparece bastante em narrativas de videogame. Uma outra coisa importante, que são esses elementos da narrativa que nós vamos ter, como a narrativa, ela vai apresentar pelo menos 5 elementos essenciais, que é o enredo, personagens, tempo, espaço e tema. Nós vamos focar principalmente em questão de enredos e personagens, mas todos eles são importantes quando você cria uma narrativa.
certo? Quando você pensa em enredo, você pensa na narrativa que você está criando. Qual é a história? Qual é o começo, o meio, o fim? Quando você pensa em personagens, você pensa naquilo que está dando vida à história que você está contando. Sem personagem, não tem narrativa, não tem ação. Quando você pensa tempo e espaço, é a época em que aquela história se passa, seja no presente, no passado, no futuro, no mundo mítico. Aí você tem o espaço. Pode ser um mundo mítico, pode ser um mundo futurista, pode ser uma outra terra. Pode ser o espaço, como, por exemplo, é o cenário de Starfield, que é um jogo lançado recentemente pela Bethesda. E quando você pensa em tema, é do que aquela história vai falar. Ela vai falar sobre amizade, ela vai falar sobre amor, ela vai falar sobre resolução de conflitos, né? E essas estruturas narrativas nós vamos aprender e aprender muito bem como desenvolvê-las, como estudá-las, como analisá-las no nosso curso de letras, ok? Para acessar todo esse conhecimento, para analisarmos as personagens e os enredos e os temas, nós vamos acessar coisas, por exemplo, como o Caldeirão das Histórias e os arquétipos. Caldeirão das Histórias foi um tema cunhado por Tolkien no seu livro sobre histórias de fadas. E ele diz nessa obra que todos os elementos que você encontra em histórias estão nesse grande caldeirão. E aí o autor pega a sua concha e tira esses elementos conforme o seu gosto e cria a sua narrativa. Via de regra, esses elementos que estão nesses caldeirões das histórias podem refletir os arquétipos que o Jung fala, por exemplo, nas suas obras psicanalíticas, né? Então você tem o arquétipo do velho sábio. Se retomarmos lá a narrativa do Senhor dos Anéis, por exemplo, o Gandalf é a figura do velho sábio. Você tem a figura do inimigo ou do opositor em diversos personagens ao longo da narrativa. Isso acontece também nos games. Eu preciso de um herói, mas eu também preciso de um vilão. E eu preciso de alguém, ou alguém, ou alguma coisa que vá conferir àquele protagonista um meio de derrotar aquele vilão, aquele boss, né, no final do jogo. Dentre os elementos muito importantes para a gente lidar com narrativas tanto em games quanto narrativas de livros e histórias, são o lugar. Se você reparar, se você joga, se você é gamer, né, como muitos dos nossos alunos aqui das letras são, você vai perceber que na maioria dos jogos de mundo aberto ou mundo semi-aberto, né, linear, não linear, o espaço ao redor dos protagonistas, dos personagens, né, contém elementos que dão dicas para que o jogador, na figura do personagem, prossiga na narrativa. Então, alguns elementos na construção do espaço fazem parte da narrativa dos jogos. São detalhes no mundo virtual que auxiliam o jogador, sugerindo ações e motivações. E esses detalhes ampliam a experiência do jogador na descoberta da narrativa. Além disso, esse espaço fornece contexto para a história desenvolvida pela narrativa. Alguns jogos trazem até você quer uma dica? Você tem que apertar um botão X ali do seu controle. Mas o principal, que mais chama a nossa atenção nas narrativas em geral e nas narrativas de jogos, são os personagens. Principalmente quando a gente tem a questão dos arcos narrativos. Então, quando a construção de arcos para os personagens é muito boa, ela vai atrair mais o jogador. Elas são cruciais para a narrativa, elas favorecem o engajamento emocional e profundo que enriquece a experiência do jogador. A narrativa, então, fortalecida pela evolução do personagem, bem como seu crescimento, conflitos e transformações. Quem aqui não gosta de um bom personagem ou de um bom vilão? Às vezes a gente gosta mais do vilão do que a gente gosta do personagem mocinho que a gente está jogando. Certo? Acontece bastante. A literatura, então, ela é muito importante para o desenvolvimento dos jogos, ok? Não só pelo que ela nos traz, mas pela forma como nós aprendemos aqui no curso de letras a lidar com a literatura. Então, no curso de letras, o que nós aprendemos
nos ajuda a criar histórias. Então, nós aprendemos questões de língua, questões de literatura, nós aprendemos escrita criativa, nós fazemos diversas leituras. E nessas disciplinas, ao longo do curso de letras, nós aprendemos a ler, a compreender e a criar. Nós aprendemos com grandes nomes da literatura mundial, o que torna suas obras memoráveis. Por exemplo, Machado de Assis. O que torna as obras de Machado de Assis memoráveis? É a ironia, né? Será que a Capitu traiu o Bentinho? É uma discussão eterna no curso de letras, né? E ainda tem as divergências. Então é a maneira como um bom personagem, um bom arco de personagem envolve o leitor. E nós, nas áreas das letras, aprendemos a analisar e a compreender essa construção de forma que nós também possamos aplicá-las nas nossas narrativas. Nós aprendemos também a aplicar o conhecimento na prática. Nós escrevemos textos, nós escrevemos narrativas e nós escrevemos poemas em língua portuguesa, no EAD e no presencial, e em língua inglesa no nosso curso presencial. Então, os jogos e as letras vão trabalhar aqui com 4 grandes áreas interessantes. Então, nós fazemos análise de texto. A capacidade de analisar diferentes tipos de textos literários ajuda a identificar as estruturas narrativas e os elementos que compõem uma boa história. Nós também aprendemos, no curso de letras, as construções de enredo. Então, as experiências, quando analisamos e escrevemos narrativas literárias, são fundamentais para construir esses enredos envolventes. Nós aprendemos também a formação de personagens, a criação de personagens. Então, a formação em literatura nos nossos cursos de letras permite criar personagens complexos e realistas. E não só a criar, mas a analisar o que torna um personagem complexo, o que torna um personagem realista. Não é aquele personagem que é sempre um super-herói, mas é aquele personagem que, tal como Ulisses da Odisseia, tem o seu lado humano com o qual nós nos identificamos. O grande trunfo da criação de personagens é criar personagens que sejam relacionáveis com a nossa própria experiência, a nossa própria vivência de mundo. Além disso, tem a questão da linguagem, na questão da relação entre jogos e letras, que o domínio da linguagem, dominar uma linguagem é essencial para criar diálogos e descrições que transmitam a emoção e a atmosfera desejados. Por fim, quando pensamos em narrativas e no curso de letras, a graduação nessa área, além de te dar um diploma de professor, que é uma profissão excelente e eu realmente recomendo persegui-la, mas ela também nos permite fazer outras coisas. E uma dessas outras coisas é criar essas narrativas tão incríveis que nós encontramos no cinema, nas séries da Netflix e nos jogos de videogame que gostamos de jogar. Então, a graduação nessa área é essencial para quem pretende utilizar a linguagem de modo efetivo, real e engajador. E é essencial também a todos aqueles que não apenas amam histórias, mas que querem ser bons contadores de histórias, seja em sua forma escrita, seja em sua forma jogável. A literatura é uma fonte inesgotável de inspiração, de conhecimento, que eu profundamente recomendo como profissional da área de letras. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Muito obrigada, professora. Realmente muito interessante esse tema e principalmente essa conexão do curso de letras com esse universo gamer. Não é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes a gente tem dificuldade de pensar no tanto de possibilidades que um curso ou que uma área dá para aquela pessoa que estuda. Então, é mais uma possibilidade aí para o estudante de letras, realmente muito interessante. Eu já quero começar aqui trazendo uma pergunta. Eu li uma pesquisa recente que diz que o Brasil está no top 5 no mundo em número de jogadores de games e top 10 em receitas de jogos. Então, a gente tem aí
um público muito amplo de consumidores. No que diz respeito à produção de jogos, o Brasil ainda está caminhando, tem se posicionado, tem atingido outros níveis, mas ainda está no comecinho. E aí é muito interessante pensar como um curso, né, o curso de letras, pode possibilitar que a gente consiga oferecer mais profissionais aí para o mercado, né, para esse universo de games. Então, eu quero perguntar para a professora sobre essa habilidade de contar histórias que é trabalhada no curso, que habilidades específicas o aluno de letras pode desenvolver para contribuir com essa criação de jogos? Bom, no curso de letras, uma excelente pergunta, Lívia. No curso de letras, nós temos disciplinas como, por exemplo, estudos literários. Nessa disciplina, os nossos alunos aprendem a trabalhar com o texto literário, então a compreender cada uma dessas nuances narrativas, cada um dos elementos narrativos e como eles podem ser usados para contar boas histórias. Além de estudos literários, nós temos teoria da literatura, que trabalha mais especificamente com os teóricos que estudaram esses diversos elementos, tanto da prosa quanto da poesia. E nós temos as disciplinas de literatura brasileira, portuguesa, inglesa, norte-americana, nas quais nós estudamos os autores, os períodos históricos, os períodos literários e aprendemos como cada um desses períodos desenvolveu esses elementos de acordo com o seu tempo, com seus costumes, com as suas preocupações de mundo. E nós temos, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, disciplinas de escrita criativa, que é quando o aluno põe em prática esses conhecimentos que eles adquiriram ao longo dos semestres de letras. Então, sim, eles saem daqui super treinados e muito hábeis em escrever narrativas bem criativas. Maravilha, professora. Temos também agora a pergunta do Lucas, e é uma pergunta polêmica. Como podemos debater os argumentos daqueles que ainda dizem que os jogos influenciam negativamente nas atitudes das pessoas? Jogos violentos, por exemplo. Então, puxando, se tudo é literatura, por que se a pessoa lê um livro violento, ela não vai ter atitudes violentas e, de repente, jogando um jogo, as pessoas acreditam que isso é possível? Jogo para a professora aí essa... É uma pergunta bombástica, mas eu penso que a questão da influência acontece não importa o meio. E eu também penso que as notícias sempre acabam trazendo um lado mais escandaloso dos jogos. Existem jogos que realmente têm aí um quê de violência, mas eles são para faixas etárias específicas, né? Então, se você respeita a faixa etária específica do jogo, a tendência é que ele não te torne uma pessoa violenta. Eu jogo diversos jogos e não me tornei uma pessoa violenta. Então, eu acredito que é um pouco da formação, mas eu acredito que é um preconceito, sim, com os jogos eletrônicos, né? Porque eles são muito envolventes e eles prendem muito a nossa atenção. Mas como um filme prende a nossa atenção, como uma série prende a nossa atenção, como um filme, como um livro, como um gibi prende a nossa atenção, isso não necessariamente nos torna violentos. Então, eu acho que o que eu penso é que as notícias selecionadas, por vezes, por algumas mídias, são justamente essas mais sensacionalistas para causarem um pouquinho aí de pânico. Mas eu recomendo o jogo, inclusive o jogo é muito bom para desenvolvimento tanto da mecânica da mão, para quem joga jogo de PC, por exemplo, tem ali o movimento dos dedos, que ajuda bastante no desenvolvimento motor fino, para quem joga jogo de PC, por exemplo. Isso a gente não vê muito nas notícias, mas eu ouvi isso de um médico. E tem a questão do desenvolvimento de amizades, principalmente em jogos online, que você tem ali a cooperação entre um e outro jogador. Então, tem mais aspectos positivos em jogos do que aspectos negativos. Tudo é o equilíbrio, né, professora? Temos também aqui a pergunta da Isadora. Ela pergunta, qual é a diferença entre contar histórias em literatura ou livros e em games? Eu diria que a grande diferença é que no livro você tem lá o começo, meio, fim, acabou, fechou, acabou aquele livro. Você tem maneiras de se engajar na leitura de um livro
por exemplo, criação de fanfics. Você pode, a partir de uma obra, criar uma fanfic. As fanfics estão aí que não me deixam mentir. Mas existem fanfics também nos games. E alguns jogos te possibilitam diversas linhas narrativas. Então eu diria que a grande diferença é o caminho narrativo que você está seguindo. Quando você lê um livro, você faz um pacto com o escritor daquele livro, com o narrador que está ali contando a história, de aceitação daquela narrativa que está ali na sua frente. E os elementos que são trazidos ali naquele livro são verossímeis, então você aceita, você lê e você até entra nesse universo, né? Isso é tão verdade que as pessoas, por exemplo, se reúnem em convenções de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Percy Jackson. É o envolvimento com aquele ambiente literário. Esse envolvimento também existe com os jogos, ok? Tanto é verdade que alguns livros são publicados a partir de narrativas de game, como aconteceu com Assassin's Creed, por exemplo, questão de 10, 15 anos atrás. Então, tem uma diferença no modo como você se aproxima da narrativa, ok? Um você lê, o outro você joga. Um você é o agente da mudança, da transformação. Literalmente, porque você está lá com os mecanismos do controle. No outro, você é pela sua imaginação. Mas os dois modos de contar histórias e de se aproximar de histórias são válidos, ok? Eu acredito nisso, pelo menos. Perfeito, professora. Temos mais uma pergunta aqui da Ingrid. Como você vê a evolução da narrativa nos videogames ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas? Quais mudanças mais te impressionam? E aqui eu acrescento mais uma pergunta. Como essas mudanças acompanharam também a evolução até do estudo das letras? Se teve essa conexão? Olha, uma pergunta muito interessante que causa uma boa reflexão. Então, eu te sugeriria vir aqui, fazer o curso de letras e fazer um TCC sobre isso. Mas eu vou dar uma resposta que talvez seja satisfatória. Eu acredito que eles evoluíram, não ao mesmo tempo, não da mesma maneira, mas eu acredito que a complexidade de narrativas que hoje nós encontramos na literatura, que é um reflexo dos tempos, né? Então, por exemplo, lá atrás, no século XVI, nós tínhamos as epopeias, né? Você pensa em Camões, os Lusíadas, os poemas, os sonetos. Era tudo mais clássico, mais heróico, mais engrandecedor, porque eram os tempos que a sociedade vivia com as grandes navegações, as descobertas. Quando você chega ali no século XVIII, XIX, o mundo está vivendo umas revoluções industriais, as cidades estão crescendo, então a literatura reflete esse contexto também. Quando a gente chega no século XX, a literatura também reflete aquele movimento das guerras, do pós-guerras, do entre-guerras, aquele conflito existencial humano. E eu acredito que os jogos eletrônicos, eles seguem uma linha parecida de complexidade narrativa. Então hoje você consegue jogar diversos tipos de narrativas nos games, dependendo do seu interesse. E esses desenvolvimentos de narrativas vão ficando cada vez mais complexos, tanto pela complexidade dos jogos que têm aumentado, então a narrativa tem que seguir na mesma progressão, quanto por uma questão humana de autoexplicação. A gente tenta se explicar o mundo ao nosso redor por meio das histórias que nós contamos. Então, quanto mais nós desenvolvemos nossas habilidades de contar histórias, e essas habilidades são estudadas sim no curso de letras por conta do nosso material de estudo, esse mesmo material de estudo serve para explicar esse desenvolvimento e essa crescente complexidade das narrativas nos jogos eletrônicos. Eu respondi a pergunta? Perfeito. Mackenzie é uma mãe, praticamente, né? Além do conteúdo de qualidade que você tem acesso, a professora aqui já deu até a dica do tema para um TCC. Gente, lugar nenhum vocês vão encontrar isso.
Aproveitem, inclusive, que a gente está com inscrições abertas para o vestibular 2.0, então já dá para começar 2025 aprendendo sobre narrativas, aprendendo a escrever histórias, a contar histórias. Fica a dica aí, hein? Já tem um tema aí de TCC solto, quem pegar já vai se dar bem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui conosco nessa tarde. Realmente é um conteúdo que a gente ficaria horas aqui falando. Quem nunca, né, jogou Mario, eu sou da época do Atari, então sou mais antiga ainda. Então é um universo muito interessante, só que a gente tem um tempo curto. Agradeço a vocês que participaram, aos que deixaram dúvidas aí também. E já quero deixar o convite para o nosso próximo encontro. Estamos caminhando aí para a reta final do ano, mas ainda temos 2 encontros pela frente. O próximo será na segunda-feira. E o tema será Educação Infantil, a criança como sujeito de direitos, com a professora Débora Cardoso. Então, nesse mesmo horário, às 14 horas, mais um conteúdo super rico, super valioso, para deixar a sua tarde aí muito mais interessante. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde.